Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender a utilizar blobs. Blobs tem como objetivo armazenar arquivos dentro do banco de dados, seja ele aí figuras, áudio, PDF, vídeos, ou seja, qualquer tipo de dado, qualquer binário. E os dados de um blob, eles são do tipo bytear, porque eles vão armazenar basicamente aí uma array de bytes. Beleza? E para que eu consiga fazer a inserção e a recuperação dos binários, desses blobs, eu preciso trabalhar com as funções LO import e LO export, que fazem aí a importação e a exportação dos meus dados. Então o que eu vou fazer é exatamente isso, né? Eu criei aqui uma tabela, deixa eu apagar aqui tudo que tem dentro dela. Eu tenho aí uma tabela do tipo anexos. Essa tabela do tipo anexos, ela possui um campo chamado file do tipo OID. Por quê? Quando eu armazeno, quando eu importo um blob para dentro do banco de dados, ele vai armazenar esse arquivo localmente dentro de um próprio gerenciamento de arquivos do próprio banco de dados, e ele vai me retornar um OID, ou seja, um número único, né, um número que identifique aquele objeto. E é esse arquivo, e é esse OID, essa identificação que vai ser colocada dentro do banco de dados. Então é o que eu vou simular aqui, né? Então eu tenho aí a tabela anexos, vou fazer aqui um insert into na tabela anexos para o campo file, aonde eu vou fazer o que? Eu vou fazer um LO import para dentro da tabela anexo. Então o LO import vai receber o que? Ele vai receber um caminho. Esse caminho é onde se encontra o meu arquivo. Eu tenho aqui um arquivo dentro do meu TMP chamado arc.txt, e é esse cara que eu vou colocar dentro do meu banco de dados, da minha tabela anexos. Então eu vou inserir dentro da tabela anexos o arquivo tmp arc.txt. Então se eu visualizar aqui agora a tabela anexos, eu tenho aqui um OID, ou seja, eu tenho aqui o número que identifica onde se encontra o objeto que eu acabei de inserir. Então, se eu quiser agora exportar esse objeto, eu faria utilizando um select, um LO export, aponto aqui o OID, que no caso é esse OID que acabei de mostrar, e aponto aqui um diretório, um caminho para onde eu vou colocar esse arquivo exportado. Então vou colocar aquele dentro do TMP e eu vou chamar ele aqui de novo arquivo txt. Saio from anexos. Feito isso, ele retornou aqui que exportou para mim o arquivo com a OID 4463. Então, se eu sair aqui do banco de dados e fizer uma visualização dentro do meu TMP, eu observo que o arquivo novo arquivo foi exportado com sucesso. Beleza? Então essa é uma das maneiras que o banco de dados Postgres utiliza para trabalhar com blobs. Ele vai trabalhar com as funções LO import para importar um objeto e LO export para exportar um objeto do banco de dados. Tudo bem? Lembrando que sempre que o usuário consultar a tabela que possui os binários, os blobs, ele vai estar visualizando, ele estará visualizando aí somente o OID e não o arquivo. Para que ele consiga visualizar o arquivo, ele precisa utilizar a função IOExport para que o banco de dados exporte esse arquivo para o usuário. Tudo bem? E lembrando que sempre que eu for fazer a remoção de um blob, eu preciso inicialmente remover o seu objeto. Então, eu tenho aqui a minha tabela anexos. Essa minha tabela anexos possui um objeto largo, né, um blob com ID 4463, e eu quero agora fazer a remoção desse objeto. Então eu vou fazer como? Vou fazer um select LO oneLink aponto para o OID definido. Dessa forma, o que ele vai fazer? Ele vai excluir o objeto, ou seja, o objeto, o arquivo, né, que eu acabei de inserir dentro do banco de dados não existe mais, mas o OID dele existe. Se eu tentar exportá-lo aqui novamente,
Vou colocar aqui. Tentar exportá-lo novamente. Ele vai dar uma mensagem de erro, falando, olha, esse ID não existe, esse objeto largo não existe. Beleza? Porém, aqui dentro do anexo ele ainda existe porque a tupla não atualizou o registro, ou seja, para ela aquele OID ainda existe. Então, eu posso agora fazer o delete. Tudo bem? Então, para eu importar um objeto, eu utilizo o LO import. Para eu exportar o objeto, eu utilizo um LO export. E se eu quiser excluir um objeto, eu utilizo o LO unlink, para depois sim eu fazer a remoção do registro. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima.